Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos 60 minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje nós vamos conversar com uma profissional de mercado que tem muita experiência, relações com investidores, diretora de RI de uma empresa que tem capital aberto nos Estados Unidos, passou por grandes companhias também aqui no nosso país e toda essa experiência ela vai dividir com você que está aqui acompanhando a TC News, você que está conectado de qualquer lugar do Brasil e do mundo. De saída, eu quero muito agradecer a sua audiência. Obrigado a você que estava conectado com a gente agora, com o Gabriel Medina no Tarde TC News, e você segue no nosso Olá Investidor. O pessoal tá falando, Andrezão, que esse slogan aí de 60 minutos, fala, pô, às vezes a conversa tem 40, 45, pois é, né, pessoal, às vezes tem um pouco mais também, depende muito de relação à agenda também do nosso convidado, né, a gente tenta aqui trazer sempre pessoas para lá de relevantes, a agenda é sempre restrita, mas hoje a expectativa é de 40, 45 minutos de conversa. Você que tá aí do outro lado da tela, vai comentando também, se você acha que tá bom ou se você quer mais, combinado? Por falar na importância dessa interação, deixa eu pedir o seu like, pessoal, isso é fundamental aqui para o nosso canal que acabou de bater 328 mil inscritos, graças a você que está aí nos acompanhando. O seu like ajuda a gente chegar a mais e mais pessoas de maneira orgânica, tá bom? Então eu conto com você ao longo desse episódio, não fique chateado comigo, eu vou pedir o like de novo, porque tem pessoas que vão acompanhar, não de saída, como você muito bem está fazendo. Tem algumas pessoas que vão chegar ao longo dessa jornada, então elas não ouviram isso antes. Combinado? Vamos então começar a nossa conversa da edição de hoje. É um prazer e uma honra receber aqui na programação da TC News, no Olá Investidor, a Melissa Angelini, diretora de RI e membro do Conselho Administrativo do IBRI, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Ela também é diretora de RI da Procaps Group, companhia que tem capital aberto na Nasdaq, a bolsa tecnológica dos Estados Unidos. Melissa, seja muito bem-vinda. É uma honra conversar com você. Tudo bem? Tudo, Vinícius. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Você fala com a gente direto dos Estados Unidos. Você está em Miami, né, Melissa? Isso, eu tô aqui em Miami. Tá acabando meu dia ainda. Pois é. Na data dessa gravação, a gente sempre grava às 7 horas da noite, horário de Brasília. Aqui em São Paulo, capital do mercado financeiro do Brasil, um frio para cada um. Eu tô de casaco aqui, o Andrezão também. Miami não tá fazendo frio não, né, Melissa? Não, um sol para cada um aqui, te diria. Boa. Quente e ainda sol lá fora. Eu sou da turma do calor, então gostaria de que aqui tivesse um pouquinho mais quente também. Ô Melissa, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, que eu sei que a sua agenda é muito corrida, para falar sobre a sua experiência. Você trabalhou em várias empresas brasileiras, hoje você atua, né, numa companhia que tem capital aberto na Nasdaq. É até uma oportunidade legal para reforçar aqui para nossa audiência a parceria que existe entre a Nasdaq e o TC e a Nasdaq. Então um abraço aí para os nossos companheiros direto dos Estados Unidos, uma das mais importantes bolsas do planeta. É uma baita responsabilidade, hein, Melissa? Sim, eu acho que a gente acaba aprendendo bastante, especialmente com as diferenças que a gente vê, né? Eu tenho 20 anos de experiência no mercado de capitais, muitos disso foi no Brasil, obviamente eu atendi diversas empresas listadas fora, mas nunca como RI diretamente dentro da empresa. Então, isso é uma oportunidade, um aprendizado muito interessante, porque você consegue ver as grandes diferenças, não só da bolsa, como também de regulamentação, de investidor, de tipo de pergunta. É bastante interessante. Sim, e claro que você chegou a essa posição pelo mérito do seu trabalho, pela dedicação, por tudo que você entregou também em companhias brasileiras, né, que atuam em um segmento semelhante. Estou falando isso porque na sua trajetória você passou pela Blau Farmacêutica, que é uma companhia, né, do setor de farmácias, setor de saúde. É o mesmo segmento no qual atua a Procaps Group, mas o modelo de negócio e a atuação também aí tem as suas diferenças, certo, Melissa? Sim, passei antes pela Biotoscana, que hoje é Knight Therapeutics, passei pela Blau e agora eu estou na Procaps. Então os meus últimos 8 anos foram de mercado de capitais focado em farmacêuticas.
Eu vi alguns artigos que você assinou, publicados também em vários portais, falando muito a respeito do setor de saúde e, claro, né, também falando do trabalho de RI dentro desse segmento. O setor de saúde sempre te chamou a atenção? Por que que você decidiu seguir, tocar a sua carreira profissional nesse segmento em específico? Olha, então, eu trabalhei um pouco mais de acho que 10 anos, mais ou menos, em consultoria, onde a gente atendeu diversos setores. Então, eu atendi desde petroleira, óleo e gás, até educação. E educação e saúde sempre foram dois setores que sempre me chamaram muita atenção. Mas eu vou te falar que eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa. Foi indicação de um banco que eu trabalho muito cerca, muito próximo deles, cerca em espanhol, estou acostumada a falar muito espanhol, muito próximo deles, e acabou me indicando para ir trabalhar na Biotoscana, e acabou dando certo, e aí me apaixonei pelo setor, e acabei ficando. Então são quase 10 anos dentro do setor de farmacêutica, que é um setor que eu gosto muito, eu acho muito interessante, e eu acho que a América Latina tem muito ainda a crescer nesse segmento. Ô Melissa, você sabe que você comentou aí durante a sua resposta, claro que eu quero aprofundar muito o que você falou, mas só para não deixar passar, você falou em espanhol, né? Cerca, a gente está conversando em português, você trabalha numa empresa que está listada numa das principais bolsas do mundo, que é a Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, a Nasdaq. A gente fala muito aqui para as pessoas que têm vontade de trabalhar no mercado financeiro. O nosso público ele é formado por entusiastas de economia, gestores, investidores e uma galera entre 25 e 35 anos que tem o sonho de, em algum momento da sua carreira, atuar no mercado financeiro. Eu queria só abrir uma brecha rápida, mas para falar com você sobre a importância de ter conhecimento em outros idiomas para além do português. Como que isso, de alguma maneira, foi um facilitador para a sua carreira internacional? Você costuma falar muito a respeito desse assunto, Melissa? Olha, não, mas eu vou te falar que no meu caso, não digo que é no caso de todas as pessoas, mas no meu caso foi um fator decisivo. Eu fui trabalhar na minha primeira farmacêutica, como eu te falei, já era uma farmacêutica mais de argentinos e uruguaios, digamos, as pessoas que trabalhavam comigo, do que de brasileiros. Então, saber o espanhol me ajudou muito. Obviamente, o inglês era mandatório, porque a gente era listado fora do Brasil, listado na Europa e listado no Brasil, então você precisava ter o idioma inglês, mas ter o espanhol também foi um fator decisivo. E eu te digo que para vir na empresa que eu estou hoje, também foi decisivo, porque é uma empresa que está na América Latina, fora do Brasil, então fala espanhol, e precisava de alguém que falasse inglês, porque está listado nos Estados Unidos. Então, no meu caso específico, ter idiomas me ajudou muito, abriu as portas e me fez conseguir o emprego que eu tenho hoje. Demais, muito legal, muito legal. Eu tava lendo outro dia sobre como às vezes a pessoa tá estressada, a pessoa tá brava, e aí você manda aquele palavrão, ajuda a desestressar. Tava lendo um pouco sobre isso, né? Porque em redação, por exemplo, no vestibular, você não pode escrever um palavrão porque isso vai te tirar pontos. E aí, a matéria que eu tava lendo era assim, pô, às vezes, né, você usa um palavrão, uma palavra ali de baixo calão, mas ela vai simbolizar algo que você precisaria de outras 12 palavras para tentar sintetizar. E o palavrão te ajuda. Tô fazendo esse preâmbulo todo para te perguntar, o que é mais gostoso, Melissa? É xingar em português, espanhol ou em inglês? Eu só xingo em inglês. Eu não xingo em português e não xingo em espanhol. Entendi. Tá bom. Não consigo falar palavrão em português, acho que foi pela minha educação. Acabei não falando em espanhol. Em inglês, às vezes, sai um ou outro. Tá certo, Melissa. Olha, então a gente abriu esse parênteses aqui, porque como você citou, né, a palavra cerca, próximo ali em espanhol, eu não queria deixar passar essa oportunidade. Agora, falando a respeito da sua trajetória profissional, né, boa parte da sua carreira, de 8 anos para cá, está sendo dedicada ao segmento de saúde. Na relação que você tem com os investidores desse setor em específico, tem alguma característica diferente de investidores que operam commodity, que operam outros segmentos aí de empresas que têm capital aberto? O que você pode falar para os nossos telespectadores nesse sentido? Aqui na nossa comunidade, as empresas de saúde, em geral brasileiras, mas também americanas, estou me lembrando agora, tem muita pergunta que chega aqui sobre empresa americana do setor de saúde, é um
um dos setores mais demandados pelo nosso público. Você enxerga uma característica ou características específicas desse tipo de investidor, por gentileza, Melissa? Olha, na verdade, o que eu acho que eu posso te falar é o seguinte: eu vejo muitas diferenças entre investidores ou fundos brasileiros e americanos e europeus. E por que isso? Porque no Brasil, agora as coisas estão mudando, mas você vê muito mais analista e fundo generalista. Então, é difícil você encontrar um fundo dedicado a healthcare com um analista que tenha um PhD, ou que tenha um médico, ou que tenha um farmacêutico, ou que entenda muito, um químico, e que entenda muito sobre os produtos, os medicamentos, os princípios ativos, e que te faça pergunta nesse sentido. Eles são mais generalistas. O que não significa que eles não entendam muito. Eu já tive um investidor aí brasileiro que estava na minha base, que às vezes me dava aula porque ele estudou mais do que eu sobre aquele medicamento, sobre aquele ponto. Então, são muito inteligentes e conseguem avançar muito, mas é difícil ainda você ver uma equipe dedicada a healthcare ou um analista dedicado a esses temas. Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você vê fundos dedicados a healthcare. E aí, quando você fala com esses fundos, a conversa é completamente outra. Porque eles já sabem de todas as tendências, eles já sabem do que está acontecendo, ele já sabe de todas as patentes que vão cair, ele entende sobre todos os princípios ativos, ele entende sobre todas as incidências. Então, é outro tipo de conversa. Então, eu acho que a grande diferença entre os investidores, quando a gente fala do setor farmacêutico, é isso. Alguns fundos são mais generalistas. Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você tem muitos fundos dedicados. Então, muitas vezes, o seu tipo de conversa tem que ser outro. Especialmente quando a gente vem de uma empresa da América Latina, uma empresa brasileira ou de qualquer outro país da América Latina, onde trabalhamos com genérico e genérico de marca. Nos Estados Unidos não existe genérico de marca. Não é um conceito que eles entendem. Nos Estados Unidos, ou você tem o inovador, ou você tem o genérico. Então, é um conceito que você precisa educar o mercado, fazer com que eles entendam, para aí você poder explicar o que você faz e os seus diferenciais. Muito legal, Melissa. Eu estava falando aqui sobre essa diferença dos investidores, né? E depois eu quero conversar com você também a respeito do modelo de negócio da Procaps Group. Estava estudando sobre isso, vi que tem uma atuação grande na América Latina, em especial na Colômbia. Aí depois você me corrige, por gentileza. Eu vi que são 5 braços, né, da empresa. A gente vai entrar nesse detalhe, mas antes, para não deixar passar, eu queria te ouvir também. É raro a gente conseguir conversar com uma profissional que tem experiência no Brasil e nos Estados Unidos, atuando como diretora de relações com investidores, né? Raro não. É a primeira vez em 3 anos do Olá Investidor que a gente tem essa oportunidade. Então é um privilégio para todos nós que estamos aqui hoje. Obrigada. Como que é a questão da legislação? De fato, nós temos um mercado de capital muito mais maduro nos Estados Unidos na comparação com o mercado brasileiro, na sua opinião, Melissa? Olha, eu poderia passar horas aqui falando sobre isso. Eu acho que em alguns pontos sim, em outros não. Por exemplo, o Brasil ele é muito avançado em tecnologia. Então eu consigo ver a base no Brasil quase que imediatamente, né? Então, no Brasil a gente tem acesso praticamente a toda a base de acionistas que uma empresa tem. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente demora meses para ter, dependendo do filing deles, e se eles foram um noble obo, né, um que é non-objecting e o outro que é objecting, se eles objecionarem, nem sei se existe essa palavra, objetarem, né, em português eu acho, se eles negarem, darem acesso às informações, ou seja, dizer que eles têm ações da sua empresa ou não, você não consegue saber. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem de você estar listado no Brasil e uma das grandes dores, por exemplo, de empresa que tem dupla listagem. Hoje, quando você pega qualquer empresa grande no Brasil que tem dupla listagem, essa é a grande dor deles, porque eles conseguem ver a base do Brasil, mas eles não conseguem ver a base dos Estados Unidos de uma maneira tão granular como eles conseguem ver a do Brasil. Mas tem outras coisas que o mercado sim está muito mais evoluído, né? Especialmente quando a gente fala de legislação e regulamentação. Muitas das coisas que acontecem no Brasil hoje, elas já vêm sendo discutidas nos Estados Unidos ou na Europa, como, por exemplo, o ESG. Né? Então, quando a gente fala sobre as questões de meio ambiente, social e governança corporativa,
Muitas das coisas e dos avanços que a gente tem no Brasil vêm de regulamentações que já existem nos Estados Unidos ou na Europa. SOX, por exemplo, né, Sarbanes-Oxley, isso é que vem de anos e que vem sempre aprimorando, e que a gente usa muito disso também no Brasil para fazer algumas outras políticas e algumas outras regulações. Então acaba sempre vindo daqui. Mas eu acho que é um grande aprendizado, porque a gente começa a entender o quão séria é a SEC, o quão sérias são as regulamentações aqui, e o que você realmente tem que fazer para melhorar ou para atingir, né, tudo que a regulamentação te pede. Muito obrigado, Melissa. Eu me lembro bem que no dia 2 de março de 2023, quem acompanha aqui o nosso produto, o nosso podcast há mais tempo, certamente deve se lembrar, se não é só procurar dentro do nosso canal aqui no YouTube. Eu tive o prazer de receber o advogado André de Almeida. Ele é autor, Melissa, de um livro que se chama A Maior Ação do Mundo, que resultou Eu tô até anotando aqui. que resultou numa multa de 3 bilhões de dólares para a Petrobras. Na época em que aconteceu o Petrolão, a Petrobras aqui no Brasil, ela foi colocada numa prateleira de vítima. Então ela recebeu recursos que foram desviados, mas nos Estados Unidos ela foi colocada numa prateleira de cúmplice. E à época foi o André de Almeida que entrou com um processo na SEC, que é equivalente à CVM aqui no Brasil, para que os detentores dos ADRs da Petrobras fossem ressarcidos, porque o preço de tela desses ativos despencaram com toda aquela história de corrupção. E os detentores dos ADRs se sentiram prejudicados, assim como os detentores dos papéis também aqui no Brasil. Acontece que no Brasil ninguém recebeu nenhum tipo de indenização porque a empresa foi considerada vítima de toda essa história. Nos Estados Unidos, Petrobras, considerada cúmplice, teve que pagar uma multa que girou em torno de 3 bilhões de dólares. Eu queria saber como que você que tem a experiência aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos também, como é o dia a dia da justiça americana em relação a esse tipo de decisão e como que as empresas também se policiam para não aparecerem de maneira nenhuma em escândalo de corrupção, para cuidar da sua marca, cuidar do seu patrimônio, cuidar dos seus clientes. Como que é o dia a dia aí das companhias nesse sentido, por gentileza, Melissa? Olha, o que eu posso te falar é que a SEC é um órgão muito sério e que tem alguns pontos que eles olham com mais detalhes do que outros, né? E eles têm a premissa de sempre cuidar do minoritário. Então, o minoritário precisa ser defendido e ele precisa ter um órgão que o ajuda e que monitora as companhias nesse sentido. Então, é um pouco isso que a SEC faz. Faz com que as empresas sejam transparentes, que sigam algumas regras e que consiga proteger ou dar os direitos devidos aos minoritários. E você vê que realmente isso é seguido. No Brasil, eu acho que de uns tempos para cá, talvez desde Petrobras para cá, a gente tem visto que a regulamentação também tem avançado nesse sentido, né? A gente tem outros casos, como, por exemplo, Americanas e outros casos que ocorreram depois, que a gente vê que a CVM está indo atrás, a CVM está investigando, a CVM está sendo mais severa, não só no que eles estão falando, mas também da maneira como eles estão investigando essas ações. Então, eu acho que isso é um avanço. É um avanço que vai chegar do mesmo jeito que chegou aqui. Esse é um ponto bom que você comentou. Eu ia citar o caso Americanas também, porque é um caso que marcou o mercado de capitais no Brasil, companhia que também tinha, né, os ADRs negociados na Bolsa Americana, e que agora, muito recentemente, nós vimos, né, 2 executivos da companhia tendo aí o seu nome amplamente divulgado na mídia para veículos de comunicação que não cobrem necessariamente mercado financeiro, veículos de amplo alcance. Então, de fato, me parece que as coisas estão caminhando. É claro que a gente torce para que todo mundo tenha direito à plena defesa, como diz a Constituição, né? Planeja ali junto ao seu advogado a melhor maneira de se defender.
em sendo culpado, que o rigor da lei também aconteça da melhor maneira possível, em prol de todos os investidores, acionistas, fornecedores que foram prejudicados por um rombo que os dados hoje apontam aí cerca de 25 bilhões de reais, né? À época, quando aconteceu, chegou a ventilar aí o número de 40 bilhões de reais, as contas foram sendo refeitas e hoje o dado mais atualizado que temos gira em torno desse patamar que eu comentei para você. À época do caso Americanas, eu vi, Melissa, que você foi muito demandada por veículos de comunicação aqui no Brasil. Vi artigos que você escreveu, matérias que você participou, falando justamente qual é o papel do RI em uma situação como essa. Imagina assim, não é fácil para o profissional de RI, que de alguma maneira tem que atuar para sanar as dúvidas do mercado, dos acionistas, da justiça. O trabalho de RI não é fácil em qualquer situação, sempre há demandas e sempre é uma correria em relação a prazos e as missões que o profissional precisa entregar. Quando acontece um ponto fora da curva como esse, me parece que o profissional tem que estar ali realmente muito bem preparado para conseguir executar todas as suas funções, né? Eu sempre brinco quando eu vou falar sobre RI que é muito fácil ser RI de empresa que está crescendo. Né? Porque quando você é a queridinha da bolsa, todo mundo quer falar com você. Então, todo investidor é educado, todos os bancos te convidam para congresso, para, né, conferência e querem falar com você. Todo mundo quer fazer uma transação com você. Tá tudo bem. É muito fácil falar com o RI. Não que o trabalho seja fácil, mas assim, as portas estão abertas para você. Então, é muito mais fácil você ser escutada, eles falarem, você ter uma conversa. Quando a empresa não está indo bem ou tem uma situação de crise, é aí que você realmente tem que entender e ter aquele jogo de cintura para saber o que você pode fazer. Porque muitas vezes tem coisas que você não pode falar. Né? Não porque você está omitindo, mas porque tem questão de advogado, tem questão de compliance, tem outras questões envolvidas do que pode ser dito naquele momento e de que maneira pode ser dito. Então aí cabe você ter a experiência de saber e você se posicionar, porque muitas vezes você vai ter que ser o líder de alguma coisa dentro da companhia de que você não era parte. E que muitas vezes é isso que o RI faz, né? Muitas vezes você não está na operação, mas você tem que ser o líder daquilo quando você vai falar. Você tem que ter o empowerment para falar daquilo, você tem que conhecer tão bem quanto a outra pessoa, para você conseguir explicar. Mas nesses casos específicos, você vai acabar liderando a maneira de comunicar, o que comunicar, no momento de comunicar, com quem falar, se você vai falar com os advogados, se você vai falar com os auditores, se você vai falar com o conselho, em que momento, quem que vai estar envolvido. Então, tudo isso é muito importante e você acaba aprendendo muito nesses momentos de crise. E o RI acaba sendo muito importante, primeiro porque normalmente ele é imparcial, você não fez parte do processo, mas você tem que entender o processo para passar, e você consegue falar com todas as partes envolvidas, porque, por exemplo, nos casos que a gente citou aqui, dessas duas empresas, por exemplo, você tem que envolve auditoria, envolve advogado, envolve os minoritários, envolve o conselho e envolve o senior management. Todos os stakeholders que o RI tem que falar praticamente todo dia. Então, isso é muito importante, você saber como fazer, a maneira que fazer e acabar ditando o ritmo. Por quê? Porque o RI tem a experiência de saber o que o investidor quer saber. E às vezes não só o investidor, o que a bolsa vai perguntar, né? O que o regulador quer saber, aonde dói mais, que informação o advogado precisa, o que você precisa passar para os auditores. Depois que você trabalha com isso muito tempo, você acaba tendo esse feeling, né? E muitas vezes também, o que você precisa passar para o board, o que o board precisa saber hoje, qual a decisão que eles precisam tomar. Então eu acho que o RI acaba sendo crucial nesses momentos, justamente para ajudar a administrar essas crises ou esses processos ou essas questões que aparecem nas empresas. Demais. E Melissa, você é diretora de RI, né? Citei aqui, empresa, a gente vai falar bastante, né, da ProCrep
ProCaps Group, mas você é membro do Conselho de Administração do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. É um importante instituto, né, Melissa? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a importância do IBRE, pensando no mercado de capitais aqui do nosso país. E na sequência, se você puder falar também, como que você avalia a formação em geral, dos RIs das empresas brasileiras que têm capital aberto. São bons profissionais, estão avançando bem, não deixam a desejar, na média, em comparação com RIs, por exemplo, que atuam nos Estados Unidos. O que você pode falar para o nosso público nesse sentido, por gentileza, Melissa? Então, eu acho que o Instituto ele é crucial para o mercado e ele acaba apoiando muito esses profissionais de RI. Então, imagina que 20 anos atrás, ninguém sabia muito bem o que era RI, ninguém sabia o que você tinha que fazer, né? Que foi aquele momento do boom dos IPOs. Então, eu acho que o Instituto acabou ajudando muito esses profissionais que não sabiam a entender, né, os pormenores, o que você tem que fazer, quais os documentos, um pouco da regulação. Muitas vezes as áreas de RIs eram muito pequenas, então você precisava de uma consultoria, mas você também precisava de alguém para te ajudar, né, a entender, para você aprimorar e aprender mais. Então, acho que o Instituto é fundamental nesse sentido. O objetivo que a gente tem é exatamente esse, é fortalecer o profissional de RI, apoiar o profissional de RI e fazer com que ele seja reconhecido no mercado. Hoje, o profissional de RI, muitas vezes, ele não tem, talvez, a atenção que ele mereça dentro da empresa, né? Porque você acaba fazendo diversas outras coisas e, às vezes, você não tem a posição, mas o RI, muitas vezes, acaba ajudando em estruturação de dívida, acaba ajudando em M&A, acaba ajudando na questão de tesouraria. Você pode ter diversas outras áreas, pode ajudar em FP&A, né, Financial Planning Analysis, você pode ajudar em ou ESG, governança, toda a parte de relacionamento com o conselho. Você pode ajudar em diversas outras áreas que acaba não estando dentro da sua função específica de RI, mas acaba fazendo parte do seu dia a dia. Então, eu acho que o Instituto acaba nos ajudando muito. A gente também tem projetos de avançar muito na parte de educação continuada. Eu acho que isso é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe um certificado específico para RI, né? É um certificado distribuído pelo Instituto de RI dos Estados Unidos, que é o NIRI. E você pode fazer a prova desse certificado e ter o certificado. No Brasil tem, mas a gente quer aprimorar isso, né? Fazer com que ele seja mais divulgado. Então, eu acho que o Instituto é essencial neste sentido. Muito legal. E aí eu quero aproveitar só para mandar um abraço rápido ao André Vasconcelos. Ele é especialista em mercado de capitais e é vice-presidente do Conselho de Administração do IBRE. Nós conversamos com ele também aqui há pouco tempo. É uma pessoa sempre também muito solícita e nos ajuda bastante a entender cada vez mais a importância do profissional de RI. Então, um abraço para você, viu, André? Muito legal sempre que você participa aqui com a gente. Melissa, falando um pouquinho sobre a sua experiência aí nos Estados Unidos, né? O quanto que foi importante para você, justamente nessa área de relações com investidores, ter condições de trabalhar fora do país, ter contato com uma outra cultura. A gente falou mais cedo a respeito do idioma, né? Mas até mesmo o idioma, no caso, eu presto muita atenção nisso, porque trabalho com comunicação. O português, ele tem algumas maneiras de você se expressar, algumas formas, que você consegue falar a mesma coisa de N formas diferentes. Outros idiomas, em geral, você acaba tendo que ser mais direto para falar aquilo que você precisa. Queria que você dividisse um pouquinho dessa experiência que você tem com os nossos telespectadores, como foi importante para você morar fora do país e atuar como RI, numa empresa que tem capital aberto na Nasdaq, e também esse relacionamento que, em geral, aí me corrige, eu tenho a sensação que fora do país, no âmbito profissional, é um relacionamento mais direto em relação a deveres, obrigações, as tarefas do dia a dia dentro de uma companhia que tem capital aberto. Olha, eu acho que depende muito da cultura, né? Então, para te falar a verdade, eu gosto muito do estilo americano, né? De ser curto e objetivo, porque não é ser grosseiro, mas é ser curto e objetivo. Eu não preciso passar meia hora falando sobre o tempo num call.
Eu posso entrar e falar o que eu preciso. Então, nesse sentido, eu gosto muito. Mas não se esqueça que eu trabalho com a América Latina. E a América Latina acaba sendo bem similar, né? Na cultura, no modo de trabalhar, ou na maneira como você faz o approach, ou seja, que você chega nas pessoas e você acaba fazendo contato. Eu acho que o que me ajudou muito, primeiro, foi que eu morei 6 anos fora do Brasil, antes de morar aqui, antes de entrar no mercado de capitais. E os 10 anos que eu trabalhei em consultoria, eu trabalhei com a América Latina também. Então, eu não atendia só o Brasil. Eu atendia todos os outros países da América Latina, desde o México até o Chile. Então, eu acho que isso me ajudou muito para entender um pouco mais a cultura, não só da Colômbia, de onde é o headquarters da empresa onde eu estou hoje, mas também de todos os outros países onde a gente trabalha. Mas também passei por outras farmacêuticas que já tinham presença em outros países da América Latina, que também me ajudaram a entender um pouco mais dessa cultura. Agora, falando especificamente dos Estados Unidos, eu gosto bastante desse jeito direto. Às vezes parece prepotente, mas uma vez que você entende, você vê que não. Eles simplesmente querem chegar ao ponto, fazer o trabalho deles e cuidar da vida deles. Né? Então, assim, vamos fazer o que a gente precisa da melhor maneira possível, no menor tempo possível, para eu fazer as minhas outras coisas, porque o meu trabalho não me define, eu tenho outras coisas dentro da minha vida também. Então, é uma cultura bastante interessante, uma vez que você entende. Ah, legal, hein, ó. É a chance, Andrezão, que a gente tem aqui de às vezes abrir alguns parênteses na conversa, porque é legal trazer para o nosso público essa questão cultural. Aqui no Brasil, falando em empresas, capital aberto ou fechado, ô Melissa, um assunto que está muito em discussão é o trabalho híbrido. Durante a pandemia, as pessoas tiveram que trabalhar de maneira remota. E agora, pós-pandemia, né, graças a Deus essa página foi superada na história da humanidade, pandemia do coronavírus, a gente tem algumas companhias que querem retornar ao trabalho 100% presencial e tem dificuldade agora de implementar de novo essa cultura. Outras empresas oferecem até o modelo 100% home office como um diferencial ali na hora da contratação. Fala, olha, aqui você vai poder trabalhar 100% em casa. E aí você tem ainda um terceiro cenário, que me parece, pelo menos dentro da minha bolha, para usar um termo aí bem atual, das pessoas com as quais eu mais convivo, que o modelo híbrido é o que está ganhando. Então você tem alguns dias que você vai trabalhar em casa, outros dias você vai trabalhar presencial na empresa. Essa discussão já foi superada aí nos Estados Unidos ou essa pauta também está sendo muito discutida, muito debatida por aí no mercado de trabalho americano, Melissa? Olha, eu acho que essa discussão sempre existe, especialmente quando você pega as grandes corporações aqui, né? Você tem aqueles entusiastas de home office e aqueles famosos, já conhecidos por todos, que são contra o home office, o trabalho híbrido, e você tem que estar na empresa, senão você é despedido. Então, eu acho que a discussão sempre existe. Mas, sinceramente, eu acho que já passaram desse ponto. Hoje, quando você vai buscar um trabalho, você entra, eles já falam exatamente, ó, é um trabalho híbrido, é on-site ou ele é remoto. Então, as pessoas já são extremamente diretas e te falam, você está confortável em trabalhar de maneira presencial? Sim ou não? Você coloca não e se for presencial, eles nem te chamam, né? Então, eles já fazem esse corte. E eu acho que é ok, eu não tenho uma opinião formada, eu não acho que tem certo nem errado, eu acho que depende da área, da empresa, da cultura. Se eu perguntar o que eu prefiro, obviamente eu prefiro um híbrido, porque eu tenho filha, eu tenho família, eu gosto dessa flexibilidade, mas eu não gostaria de um 100% remoto, porque eu acho que você perde muito quando você perde esse contato com a equipe e com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, coisas que você leva uma semana para decidir, se você está no escritório, você em 20 minutos conseguiu resolver aquilo, porque você vai na mesa, você conversa, você vê, não, senão você tem que esperar um Teams ou um Zoom para fazer um call, para alinhar o horário com todo mundo, para entrar, discutir. Então, tem algumas coisas que presencial acaba sendo muito mais rápido. Mas eu acho que aqui é isso. Como eles são muito diretos, não tem essa discussão, eu quero, eu não quero. Olha, essa empresa é remoto, você quer? Essa empresa é híbrida e essa empresa é presencial. Você quer, você não quer, você nem vai passar para a segunda fase. Ah, tá ótimo. Aqui eu acho que tá caminhando pra isso também, né, Andrezão? O Andrezão é o nosso operador de áudio aqui, viu, Melissa? Ele é doido por um home office, mas não tem jeito, Andrezão.
Não tem como você operar de casa, tem que ser aqui, os Então, equipamentos depende estão aqui. muito da profissão. Exatamente. Então, assim, tem coisas que não tem como você falar. Então, assim, óbvio, eu gosto do híbrido, mas eu vou falar um farmacêutico dentro da farmácia, ele pode fazer home office? Não. Eu preciso do farmacêutico na farmácia. Né? Um médico, ele pode fazer home office? Só se ele estiver fazendo telemedicina, senão ele precisa estar dentro do hospital ou dentro do consultório. A mesma coisa numa empresa. Dependendo, mesma coisa, operário de fábrica, ele pode fazer home office? Não. Ele precisa estar lá dentro. Então, depende muito do setor, do que você precisa. No momento da pandemia, as farmacêuticas trabalharam praticamente 24 horas, né? Então, era um Sim. setor essencial, não podia parar. Então, não tinha essa, fica em casa. O operário não podia ficar em casa. Ele tinha que sair, ele tinha que trabalhar, ele tinha que produzir os medicamentos. Então, depende muito da situação. Eu acho que não tem certo nem errado. Eu acho que a gente tem que chegar a um acordo e eu acho que vai muito também da pessoa. E o que eu acho que é interessante que está caminhando hoje é essa transparência. O valor do funcionário, né, compartilha com a do empregador? Ah, compartilha. Então, ótimo, continua trabalhando nessa empresa. Se não é compartilhado, você tem a opção de buscar outra pessoa e o empregador também tem a opção de buscar outro funcionário. Olha, pessoal, quase reta final aqui da nossa conversa. Eu falo que bate-papo bom passa rápido. Esse aqui tá voando. Deixa eu reforçar para você o convite do seu like. Se você chegou agora, da metade para cá, desse bate-papo muito legal com a Melissa Angelini, não esqueça de deixar o like nessa transmissão. O seu joinha impulsiona de maneira orgânica o nosso conteúdo aqui pro YouTube. Então ajuda a gente nessa. Beleza, senhoras e senhores? Vamos falar mais sobre a ProCaps Group a partir de agora. Eu tinha comentado, Melissa, que no site de vocês, eu estava lendo o site antes da nossa conversa, tô com ele aberto aqui, aliás, né? A empresa tem 5 não 5 modelos de negócio, mas 5 braços estratégicos de negócios, né? O primeiro deles são soluções que a companhia fornece para quem tem diabetes. Eu queria te ouvir primeiro a respeito desse ponto, por gentileza. Tá, então primeiro eu vou fazer um disclaimer, eu não pedi permissão para falar sobre eles especificamente, então eu não quero entrar em muito detalhe. Ah, tá bom, claro. O que eu posso te falar é que é uma empresa farmacêutica que atua na América Latina, a gente atua em diversos países, mas a gente não atua no Brasil diretamente. Tem dois setores muito fortes, né? Um que é o B2B e um que é o B2C. Então, um é uma farmacêutica tradicional, como a gente conhece todas as farmacêuticas, onde a gente fabrica medicamento, e esse medicamento ou ele vai para o hospital, ou ele vai para a farmácia. E o outro é que a gente fabrica medicamentos para outras farmacêuticas, porque a gente tem uma tecnologia própria de Oral Delivery System, que é um sistema oral, que é aquele soft gel. Quando você compra um medicamento que ele tem uma cápsula blanda, que ele tem aquela cápsula molinha, é uma tecnologia patenteada, são diversas tecnologias, eu estou simplificando, e a gente acaba produzindo isso para outras empresas, e esse é o nosso B2B. O que a gente tem de diabetes não tem nada a ver com, por exemplo, o que tem no mercado hoje de produtos que você aplica e você perde peso, né? Desses tipos de produto. Não tem nada a ver com isso. É a diabetes tradicional, insulina ou devices que te ajudam a aplicar a insulina. Melissa, deixa eu aproveitar esse gancho que você levantou aqui, né, para falar a respeito da questão da tecnologia na área de saúde, né? A gente falou que a empresa, a ProCaps Group, ela tá com capital aberto, ela tem capital aberto na Nasdaq, que é a bolsa tecnológica dos Estados Unidos. Quando a gente fechou a parceria com a Nasdaq aqui no TC, o pessoal dos Estados Unidos falou muito pra gente, né, que a Nasdaq tem esse título, ficou conhecida por ser a bolsa tecnológica porque grandes big techs têm ali os seus papéis negociados, mas que não é só isso. Então, por exemplo, a ProCaps Group, que é uma empresa do setor farmacêutico, tem lá os seus papéis, as suas ações também negociadas na Nasdaq. Isso não significa que a empresa não tem muita tecnologia na sua operação. Eu queria te ouvir a respeito disso. Como que a tecnologia cada vez mais é importante, não apenas para a companhia que você representa, mas para o setor de saúde como um todo, como que ela tem sido uma facilitadora na hora de ganhar tempo, de ser mais eficiente nas pesquisas e, portanto, de entregar um produto melhor para o consumidor final que está aqui acompanhando essa conversa.
Então, na verdade, eu acho que a tecnologia é essencial para todos os setores, especialmente quando a gente fala de inovação, né? Mas falando sobre o setor farmacêutico especificamente, tecnologia é o que todos fazem. E a gente vive de tecnologia. Mesmo quando a gente fala de empresas que são genéricas, ou seja, que produzem medicamentos genéricos, elas também precisam da tecnologia. Porque produzir um produto genérico não é simplesmente você ir lá e copiar outro produto. Você tem que criar a sua própria fórmula, né? Você tem que criar essa fórmula, você tem que testar essa fórmula, você tem que aprovar essa fórmula com a Anvisa ou com qualquer outro órgão regulador, dependendo do país que você está, para ela ser aprovada naquele país. Então, ela é essencial. A Nasdaq, especificamente, quando ela nasceu focada em tecnologia, justamente porque já tinha a New York Stock Exchange, que era algo mais genérico, digamos, né, mais geral. A Nasdaq cresceu e se fundou dessa maneira, mas hoje ela é uma concorrente da New York Stock Exchange, e que ela aceita qualquer setor. Mas eu acredito que a tecnologia ainda está muito inserida, porque quase todos os setores dependem da tecnologia. E com a evolução que a gente vê, especialmente hoje, com essa parte de inteligência artificial e tudo mais, as empresas que não entrarem nessa onda, né, digamos, nessa nova, é como se fosse uma nova revolução industrial, elas vão ficar para trás. E os profissionais também ficarão para trás. O profissional de RI que não entrar nessa onda de inteligência artificial, de inovação, também vai ficar para trás. E não porque inteligência artificial vai substituir o ser humano, nada disso. Você vai continuar precisando da pessoa, porque a decisão final é sua. Mas você precisa entender o que está acontecendo, você precisa saber operar e saber trabalhar com a inteligência artificial e a inovação para você poder ser o melhor profissional para o futuro. Agora, Melissa, outra comparação Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil, né? Quando você fala que independentemente do setor tecnologia é muito importante, acho que isso é comum a todos nós que estamos aqui conversando. Então, certamente tem alguém aqui que trabalha na área de gastronomia, outro na área do direito, na área da comunicação, que é o nosso caso, na área de farmácias. Qual é o setor hoje que você pode dispensar a tecnologia? Me parece que há um consenso que nenhum. Quanto mais tecnologia, quanto essa tecnologia for mais precisa, quanto o desenvolvedor dessa tecnologia for mais capaz, melhor, mais eficiente, maior a produtividade de qualquer que seja a empresa, independentemente do setor. Agora, aqui no Brasil, é comum a gente ouvir, ler manchetes, conversar com gestores, donos de empresa, comentando sobre a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Esse dilema também acontece aí nos Estados Unidos, ou de fato há uma oferta que supre a demanda nesse sentido? Olha, eu acho, e aí eu vou estar falando da minha opinião, tá? Eu não li Sim. tanto a respeito, mas eu acho que em todo lugar ainda falta. Profissionais hoje que realmente entendam sobre tecnologia, que entendam sobre inteligência artificial, que tenha toda essa parte de transformação digital e inovação no seu DNA, é muito difícil, porque é algo relativamente novo. Então, eu acho que quando a gente fala que falta profissional, também é porque a gente está buscando no mesmo lugar, né? Quando a gente continua buscando a mesma coisa e a gente não quer mudar, é difícil você encontrar um profissional. Então, muitas vezes a gente também não quer mudar a maneira que a gente procura. A gente não quer aquela pessoa que vai perguntar, que vai questionar e que vai ser diferente do que você tem na sua organização hoje, porque você também não quer sair da zona de conforto. Então, eu acho que vai ser uma mudança muito interessante para os dois lados. Tanto para as indústrias, como para quem trabalha nessas indústrias, porque os dois vão ter que se moldar a isso, porque vai depender muito da cultura. Então, quando você falar hoje, né, de inovação e transformação digital, vem muito da empresa. O que a empresa realmente está fazendo para aquilo dar certo? Porque o funcionário ele vai se adequar ou não à empresa. Se você não se adequar, você vai sair, ou você vai ser saído, né? E o que o funcionário pode fazer? Você como, né, trabalhando. Ah, minha empresa não foca em inovação, não foca em tecnologia. Tudo bem. Então, comece a estudar sobre isso, que daqui a pouco você talvez vá para outro lugar, mas aquilo é seu. Então, eu acho que vai acabar sendo algo dos dois lados, que os dois lados vão ter que trabalhar isso.
Esse lado que você falou das empresas terem que trabalhar também, porque me parece que o lado do contribuidor, do colaborador da companhia, é isso. Se você não se encaixa naquele modelo de negócio, aí é o lance de você estudar, se preparar para uma próxima oportunidade. Mas pensando do lado da companhia, eu tenho um colega, e eu vou falar, não vou citar o nome dele, mas vou falar o exemplo dele, né? Ele é brasileiro, fala inglês muito bem e trabalha na área de desenvolvimento. É dev, desenvolvedor. E aí, a empresa que ele trabalhava aqui no Brasil queria criar algumas amarras para que, de fato, ele prestasse serviço só para ela. Ele falou, não, pô, eu me sinto muito mais confortável em ter um horário. Então, assim, você sabe que desse horário você pode contar comigo, mas fora desse horário, eu quero trabalhar para outras empresas também. E aí ele conseguiu um trabalho, porque a empresa aqui no Brasil topou, ele é bom no que ele faz, na área que ele atua, ele conseguiu um trabalho, então ele presta serviço para uma empresa da Coreia do Sul, ele brasileiro, ele e os coreanos trocam ideia em inglês, então, e o horário bate, porque no horário que ele está aqui no Brasil, tranquilo, ele trabalha na empresa brasileira dele, tem uma carga horária menor para essa empresa sul-coreana, e aí, online, call, e consegue se resolver. Ou seja, se a empresa brasileira quisesse de fato amarrar as relações, falar, não, você vai ter que trabalhar aqui, aquele modelo bem tradicional, você presta serviço só para nós, muito possivelmente ele ia deixar a companhia. Exato. Porque na Coreia do Sul, inclusive, ele está ganhando em dólar. Então é uma moeda que atualmente aqui, só para arredondar, vale 5 vezes a nossa, né? Mais, né? Hoje vale mais. Tá aí 5,50, né? Vamos arredondar sendo mais preciso, na relação aí de 5,50. Agora, Melissa, quando você fala das companhias se adaptarem, é nesse sentido também? Eu acho que é em todos. Então, esse é um dos sentidos, especialmente quando a gente está falando de programadores, né? Porque eu estava falando no geral, por exemplo, eu preciso também ter conhecimento de inteligência artificial, de inovação, entender sobre transformação digital. Quando a gente fala da área de tecnologia em si, a mentalidade é outra, né? Quando você fala de programadores, dev e tudo mais, eles não querem trabalhar para uma empresa só. Se eles não gostarem de você, eles vão para outra, porque a demanda eles estão super em high demand, então eles têm procura o tempo todo. Então, a empresa, sim, tem que se adaptar à metodologia e à cultura deles. E a cultura deles eu não vou trabalhar só com uma pessoa ou com uma empresa, eu vou trabalhar com diversas, e se você não gostar, eu vou trabalhar com outra. Então, acho que quando a gente está falando de tecnologia especificamente, esse é o ajuste. O outro ponto que eu acho que as empresas vão ter que se adaptar é toda essa parte de transformação digital. Porque hoje você vê muita empresa ainda falando, eu fiz uma transformação digital porque eu tenho um ERP. Isso não é transformação digital, né? Então, assim, quando as empresas também não se adaptarem, não entenderem o que é transformação digital, que transformação digital é você mudar a cultura da empresa, é você mudar a maneira como você consolida as informações, é você ter um banco de dados consolidado, é você começar a treinar todas as pessoas de todas as áreas, compras, suprimentos, finanças, todas as áreas, comercial, de uma outra maneira para que aquilo esteja consolidado e você comece a trabalhar esses dados de uma maneira que a inteligência artificial te ajude a criar cenários, a criar probabilidades, a criar estatística, a criar, às vezes, até respostas a coisas que você nunca pensou que poderia ter. A empresa não tá se transformando digitalmente. E essa empresa, em algum momento, vai ficar para trás. Esse é um ponto interessante, né? Entender de fato o que é transformação digital para você não criar uma casca, uma aparência e no fim das contas você não está entregando o que o conceito exige que você entregue para de fato ter ali a chancela de uma empresa, de uma companhia que está cada vez mais adequada às novidades que a tecnologia impõe à sociedade praticamente todos os dias. Ô Melissa, só pra gente encerrar, agora já tem aí 50 minutos de conversa, eu queria te ouvir rapidinho sobre uma... Não é uma premissa, é sobre uma máxima
uma máxima que a gente ouve muito aqui no Brasil, que é uma história assim, olha, lá nos Estados Unidos você conversa com qualquer pessoa, então desde quem está trabalhando numa cafeteria, passando pelo caixa do supermercado, e a galera investe. Então faz parte, né, da cultura americana. Tem gente que dá presente para outra pessoa, o pai junta lá algumas ações e presenteia o seu filho com isso, quando a criança faz sei lá quantos anos, tal. De fato, essa cultura é assim mesmo nos Estados Unidos. Isso que a gente ouve falar aqui no Brasil é um pouco romantizado ou é assim mesmo que funciona, Melissa? Olha, eu acho que sempre tem algum tipo de romantização, mas o que eu diria é que o mercado ele está mais avançado, né? Então, assim, ele realmente abrange mais pessoas. Então, quase 70% hoje da população investe em algo que não seja, né, o seu 401k, que é a sua previdência, ou na poupança. Então, eles têm essa cultura de investimento. Então, existe essa educação. Eu não sei o quão high level isso é, mas sim, isso existe. Então, isso é um grande passo, eu acho interessante, porque hoje você vê que qualquer pessoa consegue investir, comprar uma ação, ou eles falam em cripto, ou eles falam em alguma outra coisa, ou eles falam em algum fundo, ou eles falam em alguma indexação, mas eles têm isso na mentalidade deles, de que eles precisam fazer algo fora da previdência que eles têm. Ah, legal. E é para nós aqui, Melissa, você entende que as coisas estão melhorando também, pensando no mercado brasileiro? A gente teve, né? Outro dia eu estava conversando no Almoço de Negócios, que é o programa que eu apresento ao vivo aqui na TC News, do meio-dia às 3 da tarde, já fazer a propaganda aí, ó, se por acaso alguém não conhece, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 3 da tarde, com a Luíse Barsi. E ela falou assim, Vini, você pode observar que há bastante tempo nós monitorávamos o número de CPFs aumentando na Bolsa Brasileira. De um ano para cá, esse número pela primeira vez em bastante tempo reduziu. Né? Então a gente tem uma queda na bolsa, a gente tem um aumento de incerteza. Quando eu digo aumento de incerteza, não é só questão que a gente observa o mercado, não, projeção de inflação, de PIB. Não estou falando disso, não. É a sensação de incerteza da população mesmo. De falar assim, bom, será que a manutenção do meu emprego vai seguir assim? Exato. Eu deixo esse dinheiro aí na renda variável, eu posso perder, o que eu tenho muita dificuldade para ganhar. É uma série de fatores que fez com que o número de CPFs na bolsa, durante um bom tempo, vinha subindo ano após ano, agora teve uma retração. Né? Eu queria te ouvir nesse sentido, Melissa. O que falta aqui, na sua opinião, para o mercado local, cenário doméstico brasileiro, conseguir avançar nesse sentido também? É claro que é um processo, é passo a passo, mas a gente tem que continuar caminhando. Claro. Sim. Eu acho que a gente teve diversos avanços aí no Brasil, especialmente quando a gente fala de mulheres. A gente, em 2023, se não me engano, a B3 divulgou que a gente atingiu 1,4 milhão de mulheres investidoras na Bolsa. Então, existem sim avanços, mas ao mesmo tempo, tanto o que a Luíse comentou e o que a gente vê no mercado, tem uma correlação com o cenário macroeconômico, né? Então, quando a gente vê essa incerteza, e todo o mercado macroeconômico tem a ver com o micro de cada um, que é isso, o cenário está tão instável que o seu emprego acaba ficando instável. E aí você acaba não podendo olhar a longo prazo. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem no Brasil hoje é que é muito difícil você encontrar um investidor que olha realmente o longo prazo, ou que possa ter essa tranquilidade de falar, não, o que eu tenho investido aqui realmente é a longo prazo, então eu vou esquecer que hoje eu estou perdendo 40% na Bolsa. E vou deixar. Muitos, né, desses investidores, pessoas físicas que entraram nos últimos anos e foram crescendo, primeiro, eles não tiveram uma educação financeira. Então, você acaba investindo porque você escutou de alguém ou porque você escutou alguém falar, mas você não tem aquele conhecimento profundo para você saber o que está acontecendo na empresa ou se vale a pena você ficar a longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se você tem incerteza com o seu emprego, você não sabe o que vai acontecer, você precisa do dinheiro, aquele dinheiro que você investiu lá, você vai precisar no curto prazo, não adianta, você vai ter que tirar e fazer outra coisa. Então, eu acho que uma das grandes preocupações hoje, ou um dos grandes pontos, é que a gente não consegue investir ainda muito a longo prazo. Então, qualquer, né, soluço que a gente tenha no mercado, incertezas ou um cenário mais negativo, acaba impactando o número de investidores que a gente tem na Bolsa.
Melissa, eu quero agradecer muito o espaço na agenda. Espero que você tenha gostado da experiência, tanto quanto nós, o nosso público aqui. Foi uma conversa bastante enriquecedora. Faz diferença ouvir quem trabalha, quem mora, quem tem acesso cotidiano a uma outra cultura, para a gente conseguir aprender e evoluir também um pouco. Essa troca de experiências, você que tem uma carreira sólida aí nos Estados Unidos, também aqui no Brasil. Então, para nós, foi um motivo de muita alegria te receber. Os microfones estão abertos para uma próxima oportunidade. Até lá, parabéns pelo trabalho, viu, Melissa? Muito obrigada, Vinícius. Foi um prazer. Adoraria estar aqui de novo. Pode me chamar quando quiser. Boa! A gente combina sem dúvida nenhuma. Obrigado, Melissa Angelini, diretora de RI e membro do Conselho de Administração do IBRE, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. A Melissa também é diretora de RI da ProCaps Group, companhia que tem as suas ações negociadas na Nasdaq. Pessoal, que conversa de alto nível, hein, Andrezão? Eu ia perguntar para a Melissa quando é que o Banco Central vai cortar juros, mas não quis fazer essa pergunta. Não ia fazer essa pergunta também, né? Já te fiz várias perguntas aqui. A expectativa de todo mundo é essa também, né? No nosso chat só se fala disso. Quando vem o corte da taxa Fed Funds? No programa de amanhã vamos fazer uma enquete sobre isso. A galera em geral tá falando que setembro, Andrezão. Na sua opinião, Andrezão, setembro, novembro ou não vem corte coisa nenhuma? Olha, o Andrezão é hawkish. Ele não quer corte não, meu. Tá em renda fixa, né, Andrezão? Tá ganhando, né? Rentista. Boa, Andrezão. Pessoal, muito obrigado pela sua participação, pela audiência de sempre. Você é o nosso convidado especial, você é a nossa convidada especial. Na quinta-feira da próxima semana, a partir das 6:30 da tarde, a gente se encontra aqui de novo. Até lá, um grande abraço. Tchau.